Lucas 24, 28 a 49. O tema é a mesa, a presença e a palavra de Jesus. A Bíblia nos diz: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles. Você podia fechar seus olhos um minuto? Você podia colocar a mão no seu coração? E você podia fazer uma única oração. A oração é: Senhor Jesus, fale comigo. Fale ao meu coração de uma forma especial, que eu possa entender tua voz. Pai, em nome de Jesus, fale conosco de uma forma especial, que nós possamos entender tua voz. João capítulo 6, verso 35, a Bíblia diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. O Salmo 16, verso 8, 9 e 11, traz uma verdade muito profunda acerca do Evangelho nas nossas vidas. O texto diz assim: bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. Tudo que eu e você precisamos, tudo que nós necessitamos, está disponível em Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Tudo que você precisa está disponível em Deus. O que esse texto me diz é que não há alegria plena, eterna, sem a companhia de Deus, sem a presença de Deus. Não é possível conhecer a vereda da vida sem a presença de Jesus. Não é possível ter um coração pleno, cheio, completo, sem a presença de Jesus. Não é possível não ser abalado sem a presença de Jesus. Eu estava refletindo sobre o que existe no cristianismo que pode exemplificar para nós, de uma forma visual, o que ele significa. Eu tenho estudado nos últimos meses sobre a liderança de Jesus e sobre o estilo de liderança servil de Jesus. E ao estudar esse assunto, duas imagens, para mim, é a essência, demonstra a essência do cristianismo. Até então, antes de estudar e preparar essa mensagem,
eu tinha na minha cabeça, no meu coração, que essas duas imagens, essas duas figuras, esses dois exemplos eram suficientes para nos mostrar o que é o cristianismo. Cristianismo é a toalha e a bacia. Em essência, a toalha e a bacia, porque cristianismo é servir. Mas ao preparar essa mensagem, eu aprendi sobre uma outra figura que representa a essência do cristianismo. E hoje eu diria que não apenas a toalha e a bacia representam para mim o cristianismo, mas a mesa também representa o cristianismo. Se eu puder definir o cristianismo, então hoje eu o defino sobre o cristianismo é a toalha, a bacia e a mesa. E o meu objetivo hoje é que você entenda a importância da mesa na sua vida, o que ela significa, porque Jesus se importou tanto com esse momento, porque Jesus deu tanta atenção. Estou preparando uma série de mensagens que no futuro nós vamos refletir aqui sobre os encontros à mesa com Jesus. O que isso significa? E um deles é o que nós vamos falar hoje. A mesa do Senhor, ela é um lugar de intimidade. A mesa do Senhor é um lugar de revelação. A mesa do Senhor é um lugar de sacrifício. E a mesa do Senhor é um lugar de envio. Há uma história muito interessante que para mim exemplifica a importância desse entendimento. Conta-se a história que havia um homem que tinha o hábito de sempre reservar um lugar vazio à mesa no jantar com a sua família. Seus filhos, eles cresceram vendo aquele espaço vazio e um dia, já quando adulto, um deles pergunta: pai, por que sempre deixamos esse lugar vazio à mesa? O pai sorriu e então respondeu: esse lugar, ele pertence a Jesus. Ele é a presença mais importante na nossa casa. Assim como nós precisamos do pão para nos alimentar, nós precisamos da sua palavra para nos fortalecer na vida. E ele conclui dizendo ao filho: quando nos sentamos à mesa, lembramos que ele está conosco e que a sua palavra é o alimento que nos sustenta. Sabe qual é a moral dessa história? Que eu e você precisamos aprender é que ter Jesus na mesa significa permitir que sua presença e sua palavra guiem nossa vida diária. Eu quero repetir isso. Ter Jesus à mesa significa permitir que sua presença e permitir que sua palavra nos guiem na nossa vida diária. Nós precisamos entender que, assim como uma refeição, ela nos nutre fisicamente, a palavra de Deus, ela nos fortalece espiritualmente. Se Jesus, ele está presente, então há comunhão, há provisão e há transformação. Preste atenção nisso. Se Jesus está presente na sua mesa, se Jesus está presente na sua casa, se Jesus está presente na sua vida, isso significa que lá, nesse lugar, há comunhão, que nesse lugar há provisão e que nesse lugar haverá transformação. Mas, se o deixarmos de fora, algo sempre faltará em nossa casa e na nossa alma. Jesus, ele não pode ser apenas um adereço na nossa vida.
Jesus, ele não pode ser apenas um arranjo que eu coloque num lugar visível para embelezar alguma coisa. Jesus, ele precisa ser a essência da nossa vida. Mateus capítulo 4, verso 4, a própria palavra nos lembra sobre a sua importância, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Steven Furtick disse assim: Jesus não foi uma vítima passiva, como parecia aos que os observavam, mas sim, ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial. Sabe o que significa? Jesus decidiu morrer em nosso lugar. Como eu disse quando falávamos sobre o sacrifício de Jesus, ele voluntariamente se sacrificou por nós. Para entendermos o contexto dessa passagem de Lucas 24, a gente precisa entender algumas coisas. A passagem de Lucas 24, do versículo de que nós lemos até o final, ela acontece logo após a ressurreição de Jesus, e ela faz parte das aparições de Jesus pós-ressurreição. No contexto histórico, o povo judeu ele vivia sobre o domínio romano, e havia uma expectativa no povo judeu, esperando o Messias libertador, que restaurasse politicamente Israel. Preste atenção à expectativa deles. Quando Jesus chega, a expectativa é que fosse ocorrer uma restauração política, que o governo de Roma fosse deposto e que ele assumisse uma posição de liderança justa. Era uma libertação política, social. Era essa a expectativa do judeu. No entanto, Jesus, ele veio com um propósito muito maior, gente. E o propósito dele é a redenção espiritual e a inauguração do reino de Deus. Esse foi o propósito de Jesus. No contexto do ministério de Jesus, Jesus havia sido crucificado, havia sido sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, conforme ele já havia predito. Tudo já tinha acontecido. Mas seus discípulos, eles estavam confusos, eles estavam abalados, eles estavam angustiados, pois eles não compreenderam plenamente o plano de Deus. Eles ainda estavam presos na sexta-feira à noite. Nesse momento aqui, do texto que lemos, Jesus aparece a 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús. E depois, aos discípulos reunidos em Jerusalém, esclarecendo as Escrituras, e Jesus os comissiona para o cumprimento da missão global. Jesus vai ao encontro deles para alinhá-los ao propósito de Deus. Dr. Gary Habermas disse assim: cada fato da ressurreição de Jesus Cristo é também um fato para a minha ressurreição. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou para nos dar a verdadeira paz. A paz aqui não significa a ausência de violência. A paz aqui, ela tem a conotação sobre o poder espiritual derramado sobre a vida de cada discípulo. Sendo assim,
Deus também, Ele nos convida a nascermos de novo e a vivermos numa atmosfera da ressurreição de Cristo, para que esta paz nunca seja destruída na nossa vida. Para você ter uma ideia, queridos, a palavra poder, ela ocorre 57 vezes no Novo Testamento, e ela descreve o fato mais poderoso da humanidade. Sabe qual é o fato? A ressurreição de Jesus. A palavra usada aqui para descrever a ressurreição de Jesus é a palavra dunamis, que é a raiz da palavra portuguesa dinamite, que significa poder para transformar realidades. Poder para transformar realidades. Este mesmo poder, ele está disponível 2000 anos depois. Sabe para quê? Para ser usado na minha e na sua vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que consolidou o cristianismo nesse mundo, é o mesmo poder que está disponível até hoje na minha e na sua vida. Agora vem uma pergunta: o que essa mesa tem a ver conosco? Qual é a sua importância? O que eu posso experimentar nessa mesa com a presença e a palavra de Jesus? 4 coisas, rapidamente eu quero compartilhar com você, que você experimenta na mesa, que revela o quão importante é estar à mesa, que revela a importância de ter o lugar de Jesus à mesa. À luz de Lucas capítulo 24, nós experimentamos na mesa com a presença de Jesus, em primeiro lugar, a dimensão sobrenatural da ressurreição. A primeira coisa que você experimenta na mesa com Jesus é a dimensão espiritual, sobrenatural dessa ressurreição na sua vida. O verso 30 e o verso 31 nos descreve isso. O texto diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E o verso 31 diz então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Você não tem noção de quantas vezes nós estamos suscetíveis a nos perdermos na caminhada. Você não tem noção de quantas vezes as distrações que nós enfrentamos diariamente nos tiram do foco. E mais do que isso, embaçam o nosso olhar, nos impedindo de enxergar quem verdadeiramente está conosco. Jesus havia ressuscitado. E Jesus vinha ao encontro dos 2 discípulos dele, que caminharam com ele, que viram sinais, prodígios, maravilhas. E de repente, Jesus se coloca do lado deles. E a Escritura diz que eles não reconheceram ele. Deixa eu abrir um parênteses para explicar uma coisa para você. Todas as vezes que nós focamos nas nossas dores, nas nossas frustrações, nas nossas tristezas, nós corremos o risco de perdermos de vista a presença de Jesus ao nosso lado. Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sido morto, mas durante 3 anos e meio, Jesus preparou os seus discípulos dizendo: isso vai acontecer, mas tem expectativa, porque no 3º dia eu vou ressuscitar. Mas sabe o que acontece? Eles permaneceram presos na sexta-feira, de dor, de frustração, de tristeza, de angústia, de desespero. Frustraram na sua expectativa de um Messias que vinha restaurar politicamente, estabelecer o reino político judeu. E frustrado pela expectativa, Jesus
ressuscitado vem ao encontro deles, e a Escritura diz, eles não reconheceram. Eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Preste atenção nisso. É possível andar com Jesus, lado a lado, diariamente, e ser traído pelas nossas próprias expectativas. Porque o Evangelho é sobre o reino de Deus e a expectativa do reino, não é sobre aquilo que eu espero e desejo receber nele. Todas as vezes que eu construo uma expectativa errada e equivocada, eu posso ser afetado por essa expectativa. Porque eu preciso entender que o compromisso de Jesus é com o reino e com o propósito do reino. Eu e você precisamos entender que assim como os discípulos de Jesus, é possível caminhar com Ele, ouvi-lo, muitas e muitas vezes, vermos sinais, prodígios e maravilhas, e é possível nós sermos atolados por falsas expectativas e frustrados, sermos impedidos de perceber que Ele continua do nosso lado, mesmo quando as coisas não acontecem quando nós estamos prevendo. Jesus sabia que eles tinham uma expectativa de um Messias político. No entanto, Jesus não deixou de ir ao encontro deles. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus não vira as costas, mesmo quando nós construímos expectativas irreais acerca da sua pessoa. Que Jesus continua vindo ao nosso encontro, que Jesus continua vindo à nossa procura, que Jesus continua-nos lado a lado. Mas, muitas vezes, por causa da dor, do sofrimento, da tristeza, que eu estou mantendo meu coração nisso, eu sou impedido de enxergá-lo, de notá-lo e de perceber que Ele está cuidando de tudo. Quando eu leio esse texto, eu me encanto com esse texto, porque Jesus não tem problema com os nossos equívocos e expectativas irreais. Que a despeito de construirmos nossas relações com Ele, muitas vezes, naquilo que Ele não diz, naquilo que Ele não quer, naquilo que Ele não prometeu, Ele continua vindo ao nosso encontro, para que a gente tenha os olhos abertos e o coração alinhado novamente. Tudo foi por amor. Lucas capítulo 24, versos 36 a 37, o texto diz: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. É na mesa que é restaurada a minha dimensão espiritual da ressurreição. Foi na mesa que Jesus abriu os olhos, foi na mesa que Jesus se apresentou, foi na mesa que Jesus se revelou, foi na mesa que Jesus restaurou novamente o olhar deles acerca da sua vida. Jesus aparece repentinamente no meio de seus discípulos, que se assustam pensando ver um espírito. Com Jesus, tudo é sobrenaturalmente natural. Eu quero repetir isso. Com Jesus, tudo é sobrenaturalmente natural. Incredulidade e religiosidade limitam nossa jornada rumo à presença de Deus. Todas as vezes que nós queremos encaixotar Jesus, colocar Jesus dentro daquilo que eu tenho como conceito de religião ou de qualquer outra coisa, isso pode me limitar à presença de Deus. Aqueles discípulos estavam incrédulos quanto ao que ouviram dizer acerca da ressurreição de Jesus.
e também não havia compreendido que o próprio Jesus havia predito e avisado sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Da mesma forma que aconteceu com os discípulos, dois problemas têm nos atingido hoje. Primeiro problema, a dificuldade para entender o que Jesus e a sua palavra nos revela. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a incredulidade e a demora para crer. Como esses problemas têm aparecido hoje, têm surgido hoje e têm afetado vidas hoje. Todos nós fomos chamados e nós precisamos entender que todos somos seres espirituais e com uma breve e passageira experiência humana. Eu e você somos pessoas, somos seres espirituais. Com uma breve e passageira experiência humana, como diz o pastor Carlito. O tempo que nós passamos aqui é tão pequeno diante de todo o tempo eterno que vamos estar com Deus. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 7,12 assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Primeiro, a mesa, com a presença e a palavra de Jesus, me revela essa dimensão espiritual da ressurreição. É na mesa que eu consigo enxergar o Cristo ressurreto. É na mesa que eu consigo ver que Cristo ressuscitou e está vivo pelo século dos séculos. Segundo lugar, o que eu aprendo? Eu experimento na mesa a força do enraizamento. É na mesa que eu sou enraizado. Lucas capítulo 24, verso 38 a 39 diz assim: e lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Sabe o que está acontecendo nesse momento aqui? Jesus, Ele mostra as suas mãos, Ele mostra os seus pés, como um peixe assado, e confirma que Ele é realmente quem está se apresentando. Sabe qual é a pergunta que eu e você precisamos fazer no nosso coração, diariamente? Será que nós realmente conhecemos quem é Jesus? Será que nós estamos reconhecendo Ele na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada? O que nós de fato estamos vendo? Para onde estamos olhando? Quais são as nossas expectativas? Como os discípulos, eles ficaram perturbados, eles levantaram dúvidas no coração deles. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus falou, agora está passando pelo lugar de dúvida, de checagem no coração dos discípulos. Será que eu e você às vezes não nos encontramos nessa mesma condição? Mesmo depois de ouvirmos tanto Jesus falar, mesmo de vermos tantas coisas Ele fazer, nós estamos ainda colocando em xeque quem Ele é. Mesmo depois de todas as promessas que Ele lhe fez, de todas as provas inequívocas da sua presença, do seu cuidado, do seu zelo na sua vida, mesmo assim, você está agindo como se não o conhecesse? Irmão, sabe que às vezes eu tenho pensado? Nós temos uma tendência
a nos decepcionarmos quando uma coisa não dá certo como nós imaginamos, e nós esquecemos de tudo aquilo que já aconteceu de forma maravilhosa. É muito injusto quando um ser humano julga o outro por um erro que cometeu, diante de 99 acertos que ele já tenha cometido. Mas sabe qual é a nossa tendência? É deixar-nos levar por dúvidas, por críticas, por insegurança, quando nós somos tocados e afetados por nossas próprias expectativas. Eu coloquei uma coisa no meu coração que eu quero ensinar a essa igreja, sobre dois conceitos importantíssimos para a saúde e equilíbrio mental. O conceito de responsabilização e de culpabilização. Nós somos pessoas que temos uma tendência horrível de não assumirmos responsabilidades. E, consequentemente, somos pessoas que vivemos culpando os outros por todas as coisas que nos acontecem. Vou te dar um exemplo. Quando eu me frustro, não é culpa do outro que deixou de fazer. É a nossa culpa por ter colocado a expectativa no outro. Ah, mas fulano não fez o que deveria. Não, o problema não está no fulano. O problema está em você de ter colocado sua expectativa no fulano. Porque se você não tivesse construído a expectativa com o outro, você não se frustraria se ele fizesse ou não. Mas é mais fácil para mim dizer que o outro é culpado do que reconhecer que eu não deveria ter colocado a minha expectativa lá. Então, eu caminho pelo lugar da culpabilização. E eu me eximo do lugar de responsabilidade. Só que a vida é sobre responsabilidade. Não é sobre o que o outro faz, é sobre o que eu decido fazer. É sobre as minhas escolhas e as consequências dessas escolhas que eu faço. A maturidade na vida de um ser humano chega quando ele deixa de culpar o outro e passa a assumir suas responsabilidades. Isso se aplica a tudo na vida. Por exemplo, quem tem dificuldade de dizer não, culpa o outro por ter dito sim naquilo que o outro devia fazer ou não fazer. Mas você poderia ter dito não. Essa responsabilidade é sua. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque é sobre isso que nós estamos vendo aqui acontecer com os discípulos. Eles haviam construído uma expectativa sobre Jesus, que Jesus não tinha falado que ia fazer isso. Eles estavam frustrados, perturbados, desorientados, porque eles tinham construído uma expectativa irreal. Foi esse o problema. E quando eu me deixo me conduzir por esse lugar, a pergunta que eu preciso fazer é sobre quem realmente é Jesus para mim. Quem é Jesus para mim? Como eu vejo? Como eu percebo? Será que Jesus é apenas alguém que eu escolhi para ser o meu gênio da lâmpada, para resolver as minhas expectativas, os meus anseios, os meus desejos?
ou Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador? Alguém que eu escolhi para eu seguir e ser a minha direção. Você sabe quem realmente Jesus é? Essa foi a pergunta em Mateus 16, 15, que Jesus fez aos seus discípulos. E vocês, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Havia uma confusão ali. Uns dizendo que Jesus era Moisés, que Jesus era um profeta. E a pergunta de Jesus é, e você? Para você, quem eu sou? Porque o que importa na vida não é o que o outro diz, não é o que o outro fala, não é o que o outro pensa, é como eu vejo ele. Eu sou responsável pela visão que eu construo dele. João 14, 9, Jesus lembra aos seus discípulos, quem me vê, vê o Pai. João 1, verso 12, 13 diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Léo Bigger disse assim, quanto mais internalizamos o verdadeiro significado do que ele faz e fez por nós, mais fica visível o poder da sua ressurreição na nossa vida. Eu quero concluir aqui. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, e isso tem a ver com intimidade, mais sólidos nós nos tornamos para a jornada da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te levar no que é a essência do cristianismo. Se você hoje, nesse momento, descobrisse que Jesus não ia responder nenhuma das suas orações, mesmo assim você o amaria? A resposta a essa pergunta vai revelar quem ele é para você. Eu vou repetir. Se você descobrisse que todas as orações que você tem feito, ele resolvesse não responder, mesmo assim você o amaria? A resposta a essa pergunta revela quem é Jesus para você. E quais as expectativas que nós construímos acerca dele. É por isso que a mesa gera enraizamento na nossa vida. Para concluir, a mesa é o lugar onde nós experimentamos o entendimento da palavra. O verso 32 diz assim, perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Um coração que arde por Jesus. Lucas 24, 45 diz assim, então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele revela que sua morte e sua ressurreição já estavam profetizadas na lei, nos profetas e nos salmos. A leitura bíblica sem a revelação pelo Espírito Santo informa, mas ela não transforma. Ler a Bíblia como ler o jornal de ontem não produz transformação nenhuma na nossa vida. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos que a revelação seja feita por Ele e nos leve a uma obediência que seja eficaz na nossa vida. Efésios 1, 18, a Bíblia diz,
oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Meu Deus, esse texto tem mexido muito comigo nesses últimos dias. Sabe por quê? Paulo está dizendo, eu desejo profundamente, e esse desejo eu transformo ele em oração, para que vocês tenham noção de qual é a esperança que Ele tem para a sua vida. A expressão olhos iluminados aqui, na língua original, significa produzir luz, tornar evidente, clarear, fazer algo existir. De maneira prática, pratique o que você já aprendeu. Isso é maturidade. Segundo, leia a Bíblia e peça compreensão e revelação do Espírito Santo na leitura. Terceiro, permaneça na presença de Deus e abandone as complicações religiosas. Quarto, priorize a adoração e diga não à reclamação. Toda vez que você for tentado a reclamar, ore. Transforma a sua reclamação em oração. Priorize os argumentos para o alcance de vidas e não argumentos para provar sua posição teológica. Mais um, ore mais, jejue mais, vigie mais e ame mais. Mais um, zele pela compaixão e abandone a indiferença. E por último, ame sua igreja local e dê fiel testemunho público da sua força na sociedade. Você consegue entender o que a igreja local já fez na sua vida? Você consegue entender o quanto você já foi abençoado, impactado na sua igreja local? Entenda, Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por argumentos. A religião, ela complica. Jesus simplifica. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu queria convidar você para fazer uma oração comigo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas nesses 40 dias. E eu quero te conduzir a uma oração de encerramento desses 40 dias de Quaresma. E eu queria que você orasse comigo e fizesse essa oração. Repita comigo. Senhor, eu reconheço que preciso experimentar a Tua presença
de forma sobrenatural. Não quero viver limitado pela incredulidade ou pela religiosidade, mas quero confiar no Senhor de todo o coração. Eu desejo um enraizamento profundo em Cristo. Sei que Tu és real, que tens poder sobre todas as coisas, e que minha vida só faz sentido em Ti. Que minha fé esteja firmada na certeza da Tua ressurreição. Abra meu entendimento, Senhor, para que eu compreenda a Tua palavra. Não quero apenas informação, mas transformação. Dá-me sensibilidade ao Teu Espírito e ousadia para obedecer ao que me revelares. Capacita-me a viver o Teu chamado e a usar o potencial transformador do Evangelho. Que a minha vida reflita o arrependimento e a proclamação da Tua graça, levando outros a conhecerem o Teu amor. Por fim, enche-me com Teu Espírito Santo, que eu viva debaixo da Tua unção, experimentando o Teu poder e cumprindo a minha missão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. És adorado entre nós, tão desejado